E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Tá? Eu não sei se você tem, se você tiver, vamos passar, porque esse vídeo viralizou no Brasil inteiro, e eu acho que seria bom a gente comentar. Churrasco com chimarrão, né? Cerveja e Pastor Hellwell. Deu certinho, né? Então, assim, eu achei até desnecessário o Pastor Hellwell ter que se explicar para os evangélicos. Claro que os evangélicos nominais da igreja dele, da convenção dele, da instituição que ele é ligado, que é a Assembleia de Deus, teve que se explicar, porque lá não pode beber, e eles interpretam o texto da Bíblia como se fosse pecado e levasse o homem ao inferno a bebida alcoólica. A Bíblia Sagrada não diz que é pecado beber em lugar nenhum no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A única coisa que a Bíblia diz que é errado é a embriaguez, ou seja, quando a bebida alcoólica ela domina o homem a ponto do homem não mais ter um convívio sociológico comum, que é trabalhar, cuidar dos filhos, ter esposa, ter suas responsabilidades. Quando aquilo vira um vício, então a Bíblia condena e é pecado e pode levar o homem ao inferno. Mas beber não é pecado, a Bíblia não fala que é pecado. Eu achei desnecessário todo aquele escândalo. Tem o vídeo aí, André? Todo aquele escândalo em torno do... Se você quiser, se você não quiser, você que manda. Eu achei desnecessário ele ter que ir para a televisão explicar. Andrezinho, você quer falar aí? Olha aí, pessoal. Olha só. O cara não filma. Aí, ó. O cara não filma. O cara não filma. Andrezinho, fala em cima aí pra gente, que eu acho você mais... Esse vídeo aí não saiu no canal André Carpani em primeira mão, porém foi um dos primeiros a sair. Eu me recordo que na época deu uma avalanche isso daí, por conta do quê? Algumas pessoas interpretam que beber bebida alcoólica é pecado, outras nem tanto, e depois eu vou até comentar um pouco sobre isso, né? E assim, pegou muito mal ele ter bebido. E eu acredito que, na minha humilde opinião, foi uma arapuca que montaram para ele. Eu acredito nessa possibilidade. E ele caiu nessa arapuca e foi lá e tomou, né? E, inclusive, esse vídeo ficou conhecido como a cerveja ungida. Sabia? Ganhou esse nome, a cerveja ungida, né? A cerveja que nem Salomão tomou, né? Itaipava ainda. Oh, pelo amor de Deus! Tem pessoas que bebem cerveja, e eu li em um dos comentários que falaram assim: a cerveja mais vagabunda que tem, pelo menos uma das mais, falaram que é a Itaipava. Não são palavras minhas, nada contra a Itaipava, para não receber processo, né? Mas assim, quem bebe fala que não é tão boa assim, né? Devia ser pelo menos uma cerveja aí mais cara. Bom, eu não... O André, não fora do mercado, então não... André, esse vídeo é verdadeiro? Esse vídeo é real ou seria uma montagem? O que você acha? Esse vídeo não, aí é real? É verdadeiro, porque é um churrasco ou é um culto aí? É um churrasco que tá rolando lá. Churrasco com chimarrão. Aquele corinho de fogo, né? O cara não filma. O cara não filma, cara. O cara não filma. A voz dele ainda... Tem um vídeo que eu vi... Desesperador. Eu recebi um vídeo original na época, depois passou um tempinho, eu recebi um outro vídeo que tava tocando de fundo, né? E malandro é malandro, e mané, diz aí, podes crer que... Né? O corinho de fogo lá do pastor Bezerra da Silva. Bom, normal, né? O pessoal já faz memes, zoa. O problema em si, a questão é que a imagem do pastor aqui no Brasil não pode estar vinculada a isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. O Oliveira Vlog comentou: na Bíblia também não diz que fumar, né, é pecado, pastor. Realmente, só que aí a gente tem que entender qual o conceito de cada coisa. Porque aí já se torna crime, né? A outra coisa aí que o Oliveira perguntou. Eu agradeço aí pela pergunta, porque é importante até a gente entrar nesse assunto, nesse aspecto,
que tem pessoas que, têm uma visão limitada. Por exemplo, se você for, qualquer cristão for em qualquer outro país do mundo, não vai encontrar o evangelho brasileiro sendo pregado lá. Não vai encontrar. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um perfil aqui, é o Luiz Costa, ele comentou lá em cima sobre a questão do pastor ou o cristão ter barba. Se você for, por exemplo, na Índia e for fazer uma obra missionária, você tem que ter bigode. Sabe por quê? Uma questão cultural. Se você chegar lá sem bigode, você é interpretado com os patrão do morro. E você não pode entrar lá. Você não pode. É uma questão cultural. Aqui no Brasil nós temos uma cultura. E eu respeito muito, eu não sou contra. Mas eu entendo que o evangelho pregado em outros países é totalmente, digamos que na contramão de muita doutrina. E com todo respeito aos meus irmãos pentecostais, todo o respeito que eu tenho, existe muita doutrina equivocada no meio pentecostal. Tem. Posso citar uma aqui, pastor? Só um exemplo de uma doutrina pentecostal? Olha só que situação. Eu já vi e ouvi pastor falar o seguinte: é pecado a pessoa que só é casada no civil, tem que ser casado no religioso. Eu já vi pastor falar isso. E eu cheguei em um pastor um dia que bateu nessa tecla. Eu falei, cara, você tá indo num absurdo que não é bíblico. Não, tem que ser casado, bonitinho, que não sei o que lá, tem que ser no civil, no religioso. Tá bom. Aí você pergunta para um pastor conservador se ele concorda com o casamento LGBT+. A maioria vai dizer que não. Mas hoje tem lei que faz com que ele seja casado no civil e no religioso. E aí, como que fica? Aí o pastor se perde na doutrina dele. Peraí, você falou que é só no civil e no religioso. Então você tem que prestar muita atenção no que você fala hoje, porque suas palavras vão ser utilizadas contra ti num futuro não tão distante. Se você for em qualquer país... Pode falar. Não, sensacional a sua colocação. Não, sensacional. O problema é o seguinte, é que é o que você falou. Existem pastores, lideranças evangélicas, cristãos nominais, de congregações, de várias denominações, a liderança que interpreta os textos bíblicos de maneira esticada, ou seja, eu interpreto o texto bíblico de acordo com a teologia da minha denominação, seja ela arminianista, seja ela calvinista. Então o que acontece? As pessoas interpretam os textos bíblicos de acordo, elas interpretam para a igreja delas, para a congregação delas. Por exemplo, a teologia mais discutida hoje em dia nas escolas de teologia pelo Brasil e pelo mundo afora, Andrezinho, é a questão do arrebatamento da igreja, a questão da vinda de Jesus, a questão da grande tribulação, teologia já que fala dos últimos tempos, das últimas coisas. Então, quando você vai tratar sobre esse assunto escatológico, à luz das escrituras, de maneira bíblica e bem objetiva, traduzindo textos do original do grego do Novo Testamento, você não pode interpretar de acordo à sua instituição religiosa, que é que você interprete. Você tem que interpretar de acordo à Bíblia está falando. Por exemplo, eu não posso esticar um texto ou pegar um texto e querer usar o texto para afirmar aquilo que eu acho ou que eu penso. Por exemplo, eu tenho que interpretar de acordo com a Bíblia diz, de acordo com o original diz. Por exemplo, se eu for interpretar a Bíblia de acordo com a Assembleia de Deus, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Por quê? Porque é uma doutrina pré-tribulacionista ensinada pela Assembleia de Deus. Mas se eu for interpretar a Bíblia, né? Vamos se dizer, isso, de passagem. Pentecostal, isso. Só que assim, essa teologia ela é bíblica. Jesus ele vem antes da grande tribulação? Está escrito na Bíblia? Não está. Por quê? Porque é uma doutrina nova, que tem 200 anos, que surgiu no século XIX. Então, assim, quando você vai discutir teologia com quem conhece, você fica meio esperto, com o pé para trás. Espera aí, o cara conhece. Então, assim, não é qualquer coisa que você vai engolir. E muitos teólogos pentecostais,
arminianistas creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, 90% da igreja evangélica no Brasil acredita que Jesus vem antes da grande tribulação. Só que eles não foram ler o grego do Novo Testamento para ver se a Bíblia diz que ele vem. E detalhe, olha que detalhe, eu tenho amigos meus, pregadores, que ensinam isso. Napoleão Falcão, por exemplo, ensina que Jesus virá antes da grande tribulação arrebatar a igreja. Baseado em quê? Em textos alusivos que não diz o que eles dizem. Por exemplo, onde é que está o texto que diz que Jesus vem antes da grande tribulação? Não tem. Onde é que está o texto que diz que Jesus vem uma vez em 2 fases? Não tem. Onde é que está o texto que diz que Jesus vai arrebatar a igreja em secreto? Não tem. Então, assim, você está entendendo? Então, quando você vai ver o texto bíblico, não tem aquilo que as pessoas afirmam. Por exemplo, em relação à bebida alcoólica, eu fiquei com dó do pastor Reuel Bernardini, falando aí sobre como é que você chama lá, os Gideões mesmo, o Carpano? A Meca Pentecostal? Falando aí sobre a Meca Pentecostal, eu demorei para entender essa sua fala, faz todo sentido, né? Então, falando aí sobre a Meca Pentecostal, Andrezinho, eu fiquei assim, chateado, triste com o Reuel, porque é desnecessário ele ter que fazer um vídeo para explicar que ele bebeu uma Itaipava. Podia ser uma Stella, podia ser uma Original, podia ser uma Heineken, podia ser uma Budweiser, podia ser um vinho do Porto, podia ser algo mais, né? O cara estava tomando Itaipava no churrasquinho com os amigos de infância dele. Aí ele é obrigado a ir para a televisão explicar que aquilo ali foi um deslize, foi um pecado. Gente, onde é que diz na Bíblia que é pecado beber bebida alcoólica? Olha o que Paulo disse quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 12. Paulo diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas, ok? Como o cigarro, por exemplo, como a bebida alcoólica, por exemplo. Então existem drogas lícitas e ilícitas. Alguns temas a Bíblia não fala, porque são de linguagem atual, de linguagem moderna. Por exemplo, quando se fala sobre o movimento LGBTQI+, existem frases para esse grupo da sociedade, que é um grupo que está na sociedade. É um grupo que tem voto, é um grupo que tem trabalho social, é um grupo que quer constituir família, é um grupo que faz o bem para as pessoas. Eu mesmo tenho amigos que são gays, cabeleireiros, farmacêuticos, médicos, engenheiros, pessoas de bem. Então, qual é o crime que eles estão cometendo? O problema é que tem gente que interpreta o texto, André Carpano, o texto bíblico, de maneira equivocada, força a interpretação do texto para o texto dar a entender aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina. Então, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que é pecado beber bebida alcoólica. O que diz a Bíblia no Novo Testamento, que é pecado você se embriagar. A embriaguez é um vício, e é um vício condenável. Agora, fiquei com pena do Reuel, porque ele teve que se explicar. Claro que a igreja dele, a denominação dele, é pecado beber. Então ele tinha que se explicar mesmo. Só que à luz da Bíblia, André, não é pecado. A gente sabe que não é. E os teólogos de lá sabem que não é pecado. Mas aí, até explica. E tem um monte de situação que envolve isso, né? Por exemplo, o meu irmão, se ele se converter, ele não pode tomar um copo de cerveja, que o meu irmão, ele é alcoólatra. O meu irmão é. Eu tenho visto. Inclusive, eu já levei ele 2 vezes e um pouco tempo atrás, eu levei ele em coma alcoólico pro médico, acredita? O meu irmão tem esse problema. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de beber. Já tive um disco de cerveja. E eu tinha gente que chegava em mim e falava assim, cara, você vende cerveja? Na época, fazia anos isso. Eu assim, vendo. E não tomava nada, nenhuma gota. Então vai de cada um. Para mim, um litro de... Um copo de cerveja, alguma coisa, não vai me dominar, porque eu não tenho esse hábito e não tenho essa vocação, vamos dizer assim. Agora tem gente que se sentir o cheiro já fica mal, né? E eu entendo tudo isso. Você quer ver, Andrezinho? Olha só pra você ver que interessante, André Carpano. Deixa eu só falar um comentário aqui. O Luiz falou, organizou a igreja estabelecendo o ósculo santo sem barba
Pode ser por isso? Não. Ô Luiz, sinto muito, mas a sua tentativa de falar que barba é pecado tá sendo frustrada, viu? Não existe... isso daí é doutrina que homens criaram e estão colocando. Vou dar um exemplo aqui. É aos Romanos, se não me falha a memória, o último versículo fala sobre uma coisa especial da doutrina do arrebatamento. Ao soar a última trombeta, primeiro nós seremos arrebatados. Primeiro os que morreram em Cristo serão arrebatados, depois nós. Foi em Romanos, se eu não me engano. Te ajudar, Carpaninho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Isso, obrigado. É porque você acredita que eu tenho uma dificuldade de decorar capítulo e versículo? Eu li 9 vezes a Bíblia. Eu sei muita coisa de cor. Agora fala capítulo e versículo. Eu aprendi a decorar com mala sem alça. Conhece o mala sem alça? Sim, eu tô brincando. Sim. Então para mim fica difícil. Mas enfim, tem muita gente que pega um versículo e cria uma doutrina mirabolante, não sabe do que está falando, não consegue sustentar e depois acaba falando que Jesus me disse, e nós vemos aí um bocado de pastoras Nadir, um bocado de Davi Miranda por aí agora, falando que Jesus me disse e Jesus não disse nada para eles. Criam coisas. Não viu o profeta Cacum? Eu fiz um vídeo react dele. Ele falou que o casal não pode ter intimidade mais de 3 vezes na semana, que senão vai pro inferno, é pecado. Poxa, vem o cara falar aqui que eu não posso ter nada com a minha mulher pra ver se ele não sai com uma quente e 2 fervendo. Vem aqui em casa falar pra mim que eu não posso tocar na minha... Ah, rapaz! Ah, se lascar. Jesus me disse... eu posso falar pra ele também. Jesus me disse que eu... Lógico, Jesus não me falou isso, né? Mas se o cara me deixar muito, muito bravo, eu falo assim, ó, Genésio me disse, né? Melhorar, reformular aqui a minha frase, né? Genésio me disse que eu tenho que plantar a mão na tua orelha. Pronto. Dá vontade de fazer uma dessa, não dá? Cada uma que até parece 2, né? Mas para finalizar aqui a questão dessa doutrina aí da bebida. O cara não filma. O cara não filma. Não filma. O cara não filma, o cara. Existem alguns amigos meus, pastores que estão em outros países, que o pessoal pensa que a gente só conhece quem é brasileiro, né? Eles acreditam nisso, né? Tem pastores em outros países, amigos meus, que são... Teve um que veio aqui pro Brasil, inclusive, ele voltou domingo passado pra Europa. Ele falou pra mim que ficou abismado com o evangelho brasileiro, do Missões Abertas, Portas Abertas. Ele falou que ficou escandalizado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, nossa, em todo lugar do mundo você vê doutrinas, mesmo com pentecostalismo, mas é diferente daqui do Brasil. Os caras inventam uns negócios que não tem nada a ver, e isso ainda vai render para eles. Vai lhes trazer uma consequência gravíssima. Vai lhes trazer problema seríssimo. E nós estamos vendo isso. Eu vou dar um exemplo. Tem um vídeo que viralizou. Ao Luiz, de novo. Tem um vídeo que viralizou de uma irmã de uma determinada instituição apontando o dedo para todo mundo. Você vai pro inferno, você vai isso, você vai aquilo, você vai aquilo. Dentro do ônibus. Falando isso. A mulher com um sovaco cabeludo. Olha, eu acho que se juntar o cabelo de nós dois e as nossas barbas, não dá metade do tanto de cabelo do sovaco da mulher. Ela levantou o braço assim pra segurar não é corrimão, tem um nome, eu esqueci agora. Aquele ferro lá. Você via assim, chega, tava a mata chegando quase no cotovelo assim da mulher. Você é doido? É sério? Uma mulher que não tomava um banho, acredito que devia estar um cheiro, misericórdia. E falando que todo mundo tá em pecado. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A pessoa tem que ter pelo menos um senso, né? O Luiz, de novo. Pode não ser pecado beber, mas pode levar ao pecado. Então é bom. Aí eu concordo contigo. Eu não tenho o hábito de beber, eu prefiro evitar. E outra, se eu tomar um copo de cerveja, uma suposição aqui. Se eu tomar um copo de cerveja, parece que eu tô com a barriga estourando. Tem gente que, eu não sei como consegue, eu fico impressionado.
Meu irmão mesmo, se você der um engradado, ele toma de uma vez. E pra ele parece que tomou um copo d'água. Eu não. Se eu tomar um copo, parece que eu tô estourando. Mas também acho que é questão de costume, né? De cada um, né? É complicado. Mas voltando aqui, pastor. Essa daí... O cara não filma. O cara não filma. Cara não filma, né? Eu acho que para um pastor brasileiro, por conta da doutrina que tem pentecostal no Brasil, e diga-se de passagem que por uma predominância avassaladora, é bom ele evitar, né? E eu acho que foi um deslize. Não considero como um pecado, mas considero como um deslize, né? A própria Bíblia diz, né, que se algo lhe escandaliza, melhor tirar, né? Às vezes não é nem o pecado. Aquilo que escandaliza não é nem pecado. Paulo diz que se meu irmão se escandalizar porque eu como carne, eu nem vou comer. Dentro desse contexto, né, já que o povo brasileiro não foi doutrinado, deveria ser doutrinado. Aí é bom também, porque muito pastor agora começa, com todo respeito aos pastores, começa a rever sua doutrina e fala, opa, peraí, se eu ensinar besteira, eu vou me lascar lá na frente. Eu vou me complicar. Eu vi um pastor aí, vou até dizer o nome dele, o Juju Batom. Que fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. Tarará, 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 tarará. Aí a ex-mulher dele, tudo que ele falou, não tudo, mas boa parte do que ele pregou, a ex-mulher dele tá fazendo. Aí ele, não é mais pecado não. Não é mais pecado não, entendeu? Andrezinho, eles se tornam reféns daquilo que falam, daquilo que pregam. Por exemplo, o pastor Reuel pregou a vida toda que era pecado beber, e no final ele acabou enchendo a cara de cerveja da Itaipava. O cara não filma, depois ele vai e faz um vídeo pedindo perdão. Ou seja, a consciência dele pesou. É claro que a Bíblia diz que não é pecado beber, pecado é embriagar, é o vício. Sim. Existem drogas lícitas e não lícitas. O problema é o seguinte, é que existem pessoas, a gente compreende que tem pessoas que têm um problema com o vício. E é claro que se ela der o primeiro gole, aquilo ali para ela vai abrir uma porta e ela vai continuar bebendo, enfim. Então a gente aconselha para que não beba, para que se controle, ok? Bom é que se abstenha. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 18, que é melhor o homem se abster do vinho, porque pode haver contenda, e é melhor que o homem se encha do Espírito Santo. Isso é um conselho de Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Só que assim, em relação à bebida alcoólica, eu achei desnecessário ele fazer o discurso pedindo perdão depois, porque ele já havia bebido. Os amigos dele sabem que ele bebe. E o evangelho não condena quem bebe. Isso é coisa de religioso e de gente que interpreta o texto forçadamente. João, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, Jesus transformou quase 1.000 litros de água em vinho. Jesus foi convidado para uma festa em Canaã, na Galileia. Existiam ali 3 cidades preeminentes que vão fazer parte do ministério de Jesus, que é Canaã, Cafarnaum e Nazaré. E Jesus e a sua mãe e seus familiares foram para uma festa em Canaã, uma festa de casamento. E uma festa, Andrezinho, se entende que uma festa é uma celebração, é uma alegria, é uma confraternização. As pessoas dançam, ainda mais festa de judeu. O judeu tem dança, tem bebida, tem comida, é uma alegria. E aí o próprio Jesus chegou dizendo no evangelho o seguinte, que a festa no céu quando uma única alma se arrepende. Ou seja, quando uma alma aceita a Cristo aqui na terra, quando uma alma se entrega a Cristo aqui na terra, há uma festa no céu, ou seja, uma celebração, gozo, prazer, alegria. Na festa em Canaã, em João 2, do 1 até o 10, Jesus viu 6 talhas vazias, e Jesus disse, encham de água 6 talhas, e eles encheram de água. Depois ele disse, peguem a água transformada a vinho, leve ao oficial, ao mestre-sala. Aquela festa de casamento, André, tinha um especialista em vinho. Olha que coisa tremenda. João 2, do 1 ao 10, tinha um especialista em vinho numa festa. E ele provou o vinho e disse, pera lá, o vinho é bom. A palavra vinho ali, no original do grego, é oinos. É vinho fermentado, vinho alcoólico. Não foi suco de uva que Jesus transformou. Foi suco, foi vinho embriagante. Os religiosos interpretam o texto dizendo que foi suco de uva, mas não foi. Foi oinos. Foi vinho e vinho embriagante. Espera um pouquinho. Jesus transforma água em vinho numa festa, mas ele não bebe.
Os seus discípulos não bebem. É só para o povão beber que está na festa. Gente, isso aqui no mínimo, uma loucura muito grande interpretar assim. Peraí, ele transforma a água em vinho, ou seja, ele cita o povo a beber, a pecar, mas ele não bebe. Então, gente, vamos ter um pouquinho de dó do povo e ensinar corretamente a Bíblia. Jesus transformou quase 1.000 litros de água em Canaã em vinho. E ele também bebeu o vinho. Pastor, prova, pastor? Prova. Na ceia que Jesus celebrou com seus discípulos, quem é que molhava o pão no vinho? Jesus. E quem mais? Pedro. Quem mais? Judas Iscariote. Tem até uma campanha que as igrejas neopentecostais usam, André, para arrancar dinheiro do povo, que é uma campanha que se chama o bocado molhado, o pão da revelação. Que Jesus molhava ali o pão no vinho e comia. Então, você percebe que era natural, era comum, mas os religiosos veem pecado em tudo, veem escândalo em tudo. Por quê? Porque interpretam a Bíblia de maneira equivocada. Se você, querido, que está aí assistindo, interpretar a Bíblia de maneira equivocada, você vai ser refém das suas próprias palavras. Por exemplo, eu estava lá nos Gideões, André, lá em Camboriú, lá na Meca Pentecostal, que você apelidou assim, eu achei lindo. Estava lá em Camboriú, nos Gideões, e eu me lembro do pastor Marcos Feliciano pregando e dizendo o seguinte, que alguns homens da política foram na casa dele em Orlândia com malas cheias de dinheiro, chamando ele para ser político. E ele disse assim, no púlpito pregando no púlpito dos Gideões, se eu virar político, eu estou negando o meu chamado, não me torno mais um homem de Deus. Ele verbalizou palavras dizendo o seguinte, que ele não ia se rebaixar do nível que ele estava como pregador do evangelho para virar político. Aí eu lhe pergunto, ele tem palavra? Não, ele não tem palavra, porque ele deixou de ser pregador e virou político. Claro que ele continua pregando aqui, pregando ali, mas, meu amigo, o dinheiro que a política dá é superior ao dinheiro que a igreja dá. Por isso que tem um montão de filho de pastor de igreja virando político também. É vereador, é deputado, é senador. Gente, vamos abrir o olho, vamos acordar. Ainda bem que tem o André Carpano para ajudar o povo, para abrir os olhos de vocês acordarem. Cuidado com a Meca Pentecostal, que em abril tem Meca, hein? Em abril tá chegando o congresso aí das labaredas de fogo lá em Camboriú, André Carpano. Tem um amigo meu que eu fiz essa citação sobre os originais, falando do vinho, e ele falou assim, mesmo assim eu não acredito. Sério? Ele falou assim pra mim. Mas ele era daqueles assembleianos, sabe, roxo. E ele também era, assim como eu fui, professor de escola bíblica dominical.